No episódio de hoje no Iron Influencers, Júlio Mamute, criador de conteúdo e referência em superação pessoal, que transformou sua vida na sua luta contra a obesidade. Quando foi a grande virada de chave? Em pouco mais de 7 meses, hoje são 2 milhões de pessoas nas redes sociais apoiando, incentivando. De lá pra cá eu já emagreci 80 quilos, os quais me dá energia hoje para poder seguir em frente e começar a voltar a fazer coisas que um dia eu pensei que eu jamais voltaria a fazer. Qual o momento mais difícil da sua vida? Quando eu percebi que eu não tinha mais alegria nem para abrir a janela de casa para ver o que estava acontecendo lá fora, que eu preferia estar num quarto escuro ao invés de ver a luz do dia, o que me manteve de pé foi minha crença. Me chamo Júlio Mamute, tenho 34 anos, sou lá da cidade dos Altos Coqueiros, Recife, meu Pernambuco. Tive uma infância comum, uma infância onde eu pude brincar, pude me divertir, uma infância saudável. Eu era magro na minha infância, porém a partir dos 10, 11 anos, ficando um pouco mais rebelde, dormindo um pouco mais tarde, fazendo mais escolhas, comecei a engordar. E fui engordando de tal forma que cheguei a 300 quilos. Mas eu não cheguei a 300 quilos do dia para a noite. Eu cheguei a 300 quilos devido a uma sucessão de escolhas, pouco a pouco, dia a dia, semana a semana, mês após mês, anos após anos. Eu comecei a empreender muito cedo, aos 16 me emancipei e comecei a colocar outras prioridades na minha vida. Então comecei a trabalhar de forma absolutamente focada, onde eu não tinha horário para dormir. Quando você não tem horário para dormir, você também não tem horário para acordar. E você acaba, às vezes, virando o dia pela noite, você acaba, às vezes, modificando completamente aquilo que seria uma rotina saudável. E assim foi, ao longo de vários anos, fui focando em outras áreas da minha vida e esquecendo áreas fundamentais e importantes, como a minha saúde. Quando a pandemia chegou, eu simplesmente, assim como também milhares e milhões de pessoas mundo afora, me tranquei dentro de casa e acabei cedendo a ansiedades, a compulsões. E aquele jovem empresário, que naquele momento já era bem sucedido em sua atividade, acabou relaxando naquele que é o seu maior desafio, que é o peso, que é a compulsão alimentar. Cheguei a 300 quilos na época da pandemia. Quando eu estava no fundo do poço, chegar no fundo do poço é simples, o difícil é sair do fundo do poço. Quando eu estava no fundo do poço, tive que tomar decisões, tive que fazer escolhas. Ninguém quer ser gordo. Obviamente, eu tentei emagrecer anteriormente, mas não somos seres apenas físicos, somos seres também compartilha de um certo intelecto e temos também o lado espiritual que é fundamental na nossa vida. Então, se você não cuidar simultaneamente do corpo, mente e espírito, dificilmente você consegue vencer a carne. Um corpo, quando ele está completamente com seus hormônios destruídos, num ciclo vicioso de compulsão, o qual era o meu, compulsão alimentar, por mais de 20 anos, dificilmente você consegue ter energia o suficiente para uma decisão e para uma tomada de decisão radical ao ponto de te tirar daquela situação. Quando você não tem uma mentalidade positiva, quando você está rodeado por pessoas de mentalidade mediana, mentalidade baixa, mentalidade vitimista, é difícil também. É difícil voar como uma águia quando você, à sua volta, está rodeado de perus, está rodeado de urubus. Quando você não está fortalecendo o seu espírito, acreditando numa transcendência, acreditando em algo acima e além de você, dificilmente você consegue forças o suficiente para superar a sua carne, que já está com problemas. Afinal de contas, toda compulsão aprisiona. E eu, aos 300 quilos, me vi aprisionado dentro de mim mesmo. Aprisionado no meu corpo, por ter cedido aos prazeres, de forma desregrada. Todo homem que busca prazer a qualquer custo se tornará escravo daquele próprio prazer. Eu sou um cara cristão, sou um pecador imundo como todos os outros, um homem falho, mas um homem que ao longo do dia a dia busca fazer o que é certo. E hoje, mais do que nunca, eu entendo que seguir a Cristo é buscar fazer o que é certo, não apenas ser bom. Ser bom é o mínimo para um ser humano. Buscar fazer o que é certo, mesmo que isso vá de contra às tuas compulsões, aos teus vícios e aos teus hábitos. Isso é seguir a Cristo. Fazer o que é certo. E fazer o que é certo, na minha concepção, do meu ponto de vista, na situação que eu vivia,
era buscar me manter vivo. Fazer o que é certo era aprender a construir novos hábitos. Fazer o que é certo era ter que dizer não a determinadas coisas que o meu corpo queria demais, mas que eu não poderia mais simplesmente seguir a vida como o Zeca Pagodinho nos ensinou, deixando a vida me levar, a vida leva eu. Eu precisava realmente tomar as rédeas. E para isso eu precisei ser humilde, precisei buscar ajuda. Sozinho, raramente, alguém sai da situação de degradação, de autossabotagem e de autodestruição. Você precisa ser humilde para buscar ajuda. E eu busquei ajuda. Eu busquei ajuda abrindo uma rede social, confessando aquele que é o meu maior desafio publicamente. E ao fazer isso, pessoas que tinham as mesmas dores, compactuavam os mesmos sofrimentos, começaram a me seguir, começaram a dar força. Em pouco mais de 7 meses, hoje são 2 milhões de pessoas nas redes sociais, apoiando, incentivando. De lá para cá, eu já emagreci 80 quilos, os quais me dá energia hoje para poder seguir em frente e começar a voltar a fazer coisas que um dia eu pensei que eu jamais voltaria a fazer. Como viajar, como tomar um banho sozinho, mínimas coisas que a obesidade tentou me roubar. Ela tentou me roubar tudo. Roubou o meu caminhar, roubou a minha alegria e ela estava tentando roubar a minha vida. Mas eu disse chega. Eu disse chega para aquele ciclo autodestrutivo. Hoje, conversando com vocês aqui, eu entendo que existe um caminho longo ainda a percorrer. Um caminho árduo. Mas eu estou disposto a percorrer esse caminho. Eu sei que percorrer esse caminho e o caminho que eu escolhi, que é o caminho onde eu não pretendo fazer cirurgia bariátrica, que é um caminho que eu não pretendo utilizar de meios que aceleram esse processo, é um caminho pessoal. De alguém que já fez de tudo para emagrecer no passado, mas que hoje entende a importância de se submeter a um processo árduo, para se sentir dignificado, se sentir merecedor, se sentir que é o caminho, sentir a dor suficiente do processo para que essa dor impeça que eu volte para aquele processo de autodestruição mais rápido. É o caminho que eu estou percorrendo hoje. Eu peço a Deus todos os dias que Ele me oriente, que Ele me guie, que Ele coloque pessoas boas no meu caminho, e Ele vem fazendo isso. Eu mudei do meu estado, vim morar em São Paulo, conhecendo pessoas que estão me incentivando, mudando o meu ambiente. Quando você está num ambiente que não é favorável a você, é fundamental você tomar algumas decisões na sua vida. E mudar o seu ambiente é uma das decisões mais importantes que você pode fazer. Uma das decisões que exigirá uma coragem acima da média, mas que talvez seja preciso não mudar a cidade como eu fiz, o estado como eu fiz, a região como eu fiz. Talvez seja simplesmente algumas decisões menores que você pode fazer no seu dia a dia. Eu acredito demais que o ser humano pode sair do ponto A e chegar ao ponto B, se ele equilibrar corpo, mente e espírito. Eu não acredito que o homem, por si só, possa vencer a carne. Eu acredito que é necessário, é fundamental acreditar em algo além. Independente da sua crença, nem que seja crer no próprio homem. Independente, eu não falo aqui de religião, pura e simplesmente. Eu não falo de denominações. Eu falo no acreditar em algo a mais. Acreditar que você não está nesse mundo à toa. Acreditar que o sol nasce para todos, porém você precisa... Se você quer a sombra, você tem que correr atrás da sombra. Deus não nos fez para sermos medíocres. Mediocridade vem da palavra médio. Médio vem de quando você se contenta ser médio. Isso não significa dizer que você precisa ser um fisiculturista para ser uma pessoa espiritual. Não, nada a ver. Não tem nada a ver. O que eu acredito é que se você busca fazer o que é certo na sua vida, você não vai se contentar com a mediocridade. E não se contentar com a mediocridade é simplesmente buscar evoluir. A vida só faz sentido quando a gente busca evolução e compartilha essa evolução com o próximo. Esse é o único sentido da vida. Aproveitar essa experiência buscando fazer o que é certo, buscando evoluir e compartilhar o seu conhecimento para agregar valor na vida de outras pessoas. Quando uma vida ela não é aproveitada dessa forma, eu acredito que ela é desperdiçada. Mas cada um é cada um para fazer suas escolhas, tomar as suas decisões. A minha decisão hoje é pela vida. Já emagreci 80 quilos e tenho mais 120 a percorrer. Sei que não é um caminho fácil, como eu já falei anteriormente, mas eu estou disposto a percorrer esse caminho. Qual foi o momento mais difícil que você pensou em desistir e o que te manteve de pé?
Quando eu percebi que eu não tinha mais alegria nem para abrir a janela de casa, para ver o que estava acontecendo lá fora, que eu preferia estar num quarto escuro ao invés de ver a luz do dia, o que me manteve de pé foi acreditar, foi minha crença. Foi minha crença pessoal em acreditar no meu Salvador, em algo além de mim, em Deus que se fez carne, desceu aqui na terra, se submeteu ao que se submeteu, por amor a mim, por me dar uma chance, saber aquilo, ter a consciência sobre aquilo, me deu energia o suficiente para saber que Deus não queria que minha vida terminasse ali. Então, eu posso dizer que meus piores momentos foi num quarto escuro, com 300 quilos, aonde eu tive medo, mas saber que Deus veio para essa terra, para morrer em carne por mim, me fez acreditar que aquilo não era o fim. A obesidade para você foi só no corpo ou também no vazio existencial? É impossível você estar preso em você mesmo e não se sentir vazio, não se sentir que falta algo, não é? Até porque a gente procura, nas nossas compulsões, nos nossos vícios, às vezes suprir uma ansiedade que a gente não supre, na maioria das vezes, sozinho. Então, reconhecer que nós somos fracos, reconhecer que existe algo acima disso tudo, acreditar nisso é o que fez sentido para mim, é o que me deu força, é o que me fez acreditar que Deus não queria que eu parasse ali. Como você encontra propósito na dor física e emocional no processo de mudança? Esse processo que eu estou percorrendo eu estou sentindo muitas e percebendo à minha volta muitos sinais de que é uma permissão de Deus, de reconhecer sinais como uma moça que mandou mensagem para mim, dizendo que tinha escrito uma carta, estava com a faca na mão, estava prestes a cometer aquilo. Eu poder conversar com ela no dia seguinte, ela dizer que estava deprimida, vinha engordando muito, e ela tinha um irmão que também era gordinho, que morreu 7 meses antes, e que o apelido dele era o apelido que eu carrego hoje, que é o Mamute. Encontrar um pai e uma filha de 11 anos no shopping, ele se emocionar, dizer que vem assistindo meus vídeos, isso está ajudando a sair da depressão. A filha dele, chorando aos prantos, me pedir para me abraçar e agradecer pelo pai, porque o pai não queria mais sair de casa, e reconhecendo que assistindo aos vídeos e está ajudando ao pai. E aquele simples passear no shopping, eles já não faziam há muito tempo. Então, perceber a permissão de Deus nesse processo é o que faz fortalecer o meu propósito, é o que faz me dar forças para seguir adiante, entender que além de salvar a minha vida, o meu exemplo pode impactar e contribuir para que outras vidas sejam salvas. Qual fraqueza você ainda não mostrou em público e por quê? Eu sou falho como todo ser humano. Eu, obviamente, não me proponho a ser guru, mestre, professor de ninguém. Eu, no máximo, tenho meu exemplo a oferecer, não tenho nesse momento cursos, métodos, protocolos. No momento que eu gravo hoje, o que eu tenho a oferecer é meu exemplo. Dito isso, saiba que você não vai encontrar, ao me acompanhar, caso você esteja me acompanhando em alguma rede social, você não vai encontrar a perfeição. Você vai encontrar um homem que falha, um homem que fraqueja, um homem que cai. Mas, acima de tudo, também um homem que está disposto a levantar. Que, independente de quantas vezes eu caia, eu estou ainda mais disposto a levantar. Eu reconheço as minhas fraquezas e vencer uma compulsão estabelecida há mais de 20 anos, que no caso a minha compulsão pela comida, não é uma situação tão simples. É uma situação que exige estratégia, disciplina, fortalecer o espírito e buscar fortalecer a mente diariamente. Então, o que eu estou disposto a fazer é como eu já venho fazendo de alguma forma nas redes sociais. É mostrar realmente os altos e baixos. Eu caio muito mais do que às vezes a gente mostra. Isso é fato. Ninguém chega a 300 quilos do dia para a noite. Mas o que eu garanto é isso. É que independente de quantas vezes eu caia, eu vou me levantar no dia seguinte e eu vou seguir em frente. É isso. Minha fraqueza meu grande medo é desperdiçar completamente minha vida e não ter glorificado o nome do Criador, honrando Ele ao construir, ao vencer um grande desafio. E hoje eu entendo que o desafio da minha vida é esse. O medo da minha vida é esse. O medo é chegar lá na frente e achar que eu não fiz o suficiente, não fiz o que precisava ser feito para vencer a mim mesmo. Enfim, é isso. O que dói mais, o peso da expectativa dos outros ou o silêncio das próprias frustrações?
O silêncio das próprias frustrações dói muito mais. Porque eu não estou disposto. Se eu não comecei esse negócio para ser influência e eu deixo claro que se você está me seguindo não espere um super-homem, então eu não me preocupo com as falhas, eu não me preocupo em falhar. Eu não me preocupo em não suprir as expectativas alheias, embora entenda a importância, né, e a responsabilidade que eu carrego. O grande medo realmente é o silêncio das frustrações, é o silêncio do fracasso. E eu escutei esse silêncio ensurdecedor por muitos anos da minha vida e eu cansei de escutar esse silêncio. De estar em casa, saber que eu estou fracassando e não estar mais disposto a me levantar. Esse silêncio ensurdecedor eu não quero mais escutar na minha vida. No fundo, o que você mais busca? Ser admirado, lembrado ou compreendido? Eu não busco ser compreendido, eu busco fazer o que é certo. E eu acho que fazer o que é certo na minha vida é estar magro. É vencer esse desafio para glorificar o meu Criador. É vencer esse desafio para valorizar a vida que Ele me deu. É vencer esse desafio para que eu possa ter a chance de constituir uma família. É vencer esse desafio para que meus filhos se orgulhem do seu pai. É vencer esse desafio para que um dia, talvez, com muita sorte, eu possa vir até a netos e que eles lembrem que teve um avô que não se deixou morrer e abater pelas escolhas da vida, pelos vícios da vida. Vitória, é caber num padrão de beleza? Ou ser dono da sua própria história? Ser dono da própria história. Conseguir dizer não. Conseguir dizer não para algumas coisas e sim para outras. Ser dono da própria história é não se deixar levar pela correnteza da vida. A correnteza que geralmente nos leva para a massa da mediocridade, para a massa do conformismo, para a massa do vitimismo. Ser dono da própria história é ser livre, é ter liberdade. E liberdade significa primeiro reconhecer a verdade. Reconhecer a verdade é fazer o que precisa ser feito. Reconhecer a verdade é aceitar que existe algo acima de você. Deus é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O inimigo é a mentira. Aquela mentira que nós contamos para nós mesmos. Só hoje. Tá tudo bem. Relaxa. Tá ruim para você, mas tá ruim para os outros. Então tá tudo bem. O inimigo é que nos quer fazermos acreditarmos que em aceitar uma vida medíocre. A verdade é um caminho muito mais doloroso. É um caminho muito mais estreito. Mas aceitar a verdade que é necessário carregar a própria cruz, entender que a salvação é individual, entender que o caminho do paraíso é estreito, só aceitando a verdade, tendo este exemplo, esta consciência, essa autorresponsabilidade, é possível. Só aceitando a verdade é possível você ser livre. Enquanto você não aceita a verdade, enquanto você vive na mentira, mentindo para você mesmo, como eu vivi por muitos anos e sou tentado a viver todos os dias, porque vivo neste mundo caído em pecado, quando não reconhecemos a verdade e quando vivemos na mentira, é impossível sermos livres. A liberdade vem através do reconhecimento da verdade e eu acredito em uma verdade. Eu não sei se você acredita nela ou não. Eu acredito, por isso eu posso ser livre. Por isso eu tenho a chance de ser livre um dia.